Crise energética, racionamento de energia, queda da produção industrial e do produto interno bruto, o aumento da inflação e do desemprego e agora uma tremenda dívida interna. Quais são ou podem ser os futuros vilões do crescimento da economia brasileira? De acordo com o FMI, o Fundo Monetário Internacional, neste ano o Brasil deve crescer muito menos do que a média da América Latina. Ainda segundo o FMI, o fraco desempenho brasileiro se deve a um conjunto de fatores. Entre eles, a baixa confiança dos empresários que pesa negativamente no investimento privado. E os gargalos da infraestrutura, que contribuem para a perda da competitividade no país. O relatório também destaca que a inflação deve permanecer no topo da meta estabelecida pelo Banco Central. Para entendermos melhor o cenário macroeconômico brasileiro, eu recebo no estúdio o cientista político e jornalista João Carlos Amaral e também o economista, professor universitário Gelton Filho. E olha, não saia daí, o Alerta Geral está começando. Olá, boa noite. De acordo com o boletim do Banco Central, a economia brasileira desacelerou nesse começo de ano 2014 e o que influenciou este resultado foi a piora no desempenho das regiões Centro-Oeste, Sul e principalmente no Sudeste. Nessa região, o recuo da atividade se deve por causa da menor produtividade na indústria automobilística. O Norte e o Nordeste mostraram maior dinamismo em função da indústria local e da recuperação também do setor agrícola. Em relação ao país todo, o Banco Central prevê um consumo estável, sustentado pela expansão da renda e do crédito. Além dos meus convidados, eu gostaria também de ouvir a sua opinião sobre o futuro da economia do Brasil. O que você pensa? Mas hoje nós não estamos ao vivo. Você pode enviar os seus comentários sobre este programa ou sobre outros e sugerir um tema também, é muito importante para nós. alertageral@redesuper.com.br ou então pelo nosso Twitter, @alertageraltv. Bom, queridos, é bom demais receber vocês aqui comigo. E há quanto tempo que eu não encontro você, querido Carlos? Um bom tempo, hein? Bom tempo. Estivemos já em programas de televisão, né, o retrato do momento. E captar a economia brasileira e internacional é um verdadeiro exercício de se falar todos os dias, porque muda também, como na política que eu mexo, com muita velocidade, como dizia o Magalhães Pinto, nosso ex-governador, igual nuvem, né? Se olha, tem um desenho, olha, mudou de novo. E olha, a grande verdade é o seguinte, todo mundo quer entender um pouco de futebol, de política e de economia. Agora, então, na época que está chegando a Copa, mas vamos começar a discussão, então, boa, porque, olha, está todo mundo tentando discutir o que vai acontecer ano que vem. E nós estamos vendo a possibilidade, agora pior ainda, de racionamento de energia. A própria Moody's, a agência de notícias e também financeira, ela revela que, se isso acontecer, pode custar para a nossa indústria 28,7 bilhões. E a gente vendo algumas notícias de indústrias, igual aconteceu há pouco tempo a indústria de alumínio, querendo reduzir a produção para vender energia. Está igual aquela época de inflação, onde as empresas preferiam ter um capital de juros, em vez de ter o capital de giro. E essa situação, como é que a gente fica? Então eu queria começar primeiro pelo seguinte: como que a gente descobre esse ritmo da inflação brasileira? Existe um histórico, alguma coisa que eu ando atacando? Eu penso muito o seguinte, todo mundo fala que o Brasil precisa ter um controle sobre seus gastos. E, ao mesmo tempo, tentando ter controle sobre os gastos, querendo ainda investir. Porque o modelo atual do nosso governo, ele é desenvolvimentista, ele quer investir. Isso. Essa é uma grande realidade. Só que as contas não fecham no final do ano. E quando não fecha essa conta, nós não vamos ter superávit. Se não tiver superávit, ele vai ter que aumentar os juros para controlar a inflação, mas ao mesmo tempo agora a nossa dívida aumentando. Só por causa de quantos bilhões de juros que estão pagando. Então como é que fica isso? Vamos começar pelo menos pelo histórico dessa inflação, para a gente conseguir chegar depois, e qual o passo final para 2015, que seriam ajustes? E esses ajustes amargos vão ter que chegar alguma hora, não é verdade? E aí, Gelton, me dá um histórico aí dessa inflação. Primeiro, o regime que a gente vive hoje, o sistema de metas de inflação, ele começa em 99, 1999. E de lá até aqui, todos os anos, o Banco Central ele estabelece uma meta
e ele mostra um percentual para cima ou para baixo que essa meta pode flutuar, né? E aí, dentro dessa meta, se a gente fizer um acompanhamento, os últimos anos, principalmente os 5 últimos anos, é que a gente ficou mais dentro da meta. Então, o nosso problema inflacionário hoje, ele vive de uma outra questão, né? Da mesma forma que o Delfim Neto acertou lá em 67, quando ele entendeu que o problema de inflação nosso não era de uma inflação de demanda, mas uma inflação de custos, está acontecendo agora de novo. Ou seja, nós que viajamos um pouco no interior... Mas hoje é de demanda. A gente está percebendo o seguinte, a capacidade ociosa das empresas está muito baixa. Então, eles estão com o nível de ocupação e o nível de empregos muito alto, essas empresas não têm margem mais para crescer a produção. Então, a produção não está dando conta da demanda. Isso. Então, por causa disso, nós temos o problema de pressão inflacionária, principalmente quando a gente tem produtos de época em que a demanda deles é muito maior, então as empresas não estão conseguindo suprir o mercado. Quando a gente tinha uma margem das empresas de produção maior, e hoje está em torno aí de 80% de ocupação, e quando o ideal seria estar em torno de 60%, a gente conseguia ampliar na forma de trabalho e regimes de turnos. Hoje não. A nossa produção já está no topo. Então, a gente está com um problema de suprir a demanda interna. E a indústria esperando o momento de investir. E aí, por isso, a gente aumentou a importação de alguns produtos para resolver o problema inflacionário e fez uma outra opção também de política de juros para tentar conter um pouco desse processo. Né? Agora, em nenhum momento ela saiu da meta, né? A gente tem uma mudança o mais curioso do governo é sempre quando fala assim, tem uma meta, ele sempre trabalha no topo da meta. Ele está quase na beirinha. Esse ano, por exemplo, aquele negócio de 1,9%, não tem nenhum economista de qualquer uma das áreas que acredita que vai ficar nisso, né? Ano passado a gente ficou com 5,91, bem abaixo da meta, mais de meio ponto, né? E nos últimos anos isso tem acontecido. Então, na verdade, quando a gente acompanha o regime de metas de inflação, isso é um histórico do Brasil, é um acerto da política econômica independente de governos que a gente tem conseguido. Você está falando do consumo. Vamos tentar colocar... O consumo é um dos fatores que pode afetar a inflação. Sim. O que mais que pode afetar a inflação? Olha, eu percebo uma coisa, 2 Brasis hoje, né? A gente avalia muito, e o professor que disse, na macroeconomia. Agora, na economia do dia a dia, há um gap, há uma defasagem, um delay, que a gente fala, não é? Uma falta de sincronia entre a captação do dado no momento que ele está acontecendo e no momento que nós estamos registrando. Se você pega, por exemplo, Petrobras, é uma questão de comprar ou não no mercado. Se você avaliar nesse momento, baseado na mídia hegemônica, não é o caos. Agora, quando você vai olhar, como faz lá o Warren Buffett, que é um dos maiores investidores americanos, ele olha os fundamentos das empresas para investir. Porque às vezes a empresa está muito bem, você olha todos os ativos dela, olha o balanço dela, está beleza. Só que dentro do cenário que está se esboçando, e é um cenário sem fronteiras, esse é um dado importantíssimo. Hoje você não toma uma decisão no Brasil que fica na fronteira do Brasil. Qualquer decisão tomada, por exemplo, outro dia eu participei da questão russa, por exemplo, qualquer crise que tem lá em cima, igual está acontecendo também, não é? Você tem um impacto violento na nossa economia, carne, por exemplo, que nós exportamos. Então, dentro desses 2 Brasis, a gente percebe o quê? A inflação que existe na área de serviços e a inflação que é na área de produtos, que você está dizendo aí, industrial. Não, no mundo globalizado, você pode equilibrar um pouco, é importante também. A diferença da inflação que está sobre os serviços nos últimos anos e a diferença da inflação dos manufaturados é tremenda. A gente vê que realmente os serviços explodiram. E há uma pressão nesse sentido. O que afeta a nossa inflação hoje são algumas tarifas, né? E a gente percebe que o consumo, por exemplo, quando a gente cita o caso da energia, um dos grandes problemas é a alta carga tributária. Então, no setor, por exemplo, de Minas Gerais, em São Paulo, são os 2 estados mais bem posicionados hoje. O custo de você manter essa energia normal que a gente consome é muito alto. Então, as empresas estão trocando por outros tipos de energia, exatamente pelos custos governamentais.
Então, em Minas Gerais, por exemplo, nós estamos chegando a quase 30% da conta de imposto, né? Sendo que o ICMS é um dos que impacta mais diretamente nela. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma rediscussão, inclusive da questão tributária no país, para que a gente, um novo pacto tributário, para que a gente consiga resolver grande parte desses índices que a gente está citando aí. Porque senão nós vamos ter um fator que a gente vê. Você acaba colocando tudo na conta de um lado ou do outro, ou seja, o maniqueísmo. Quem está fora do governo, economista fora do governo, sabe tudo. Exatamente. A hora que ele entra no governo, ele é contingenciado. É o sol que derrete ideologias. Exato. E derrete também ideias de pensadores que viviam num mundo não globalizado. Porque vamos ver aí, quais são os grandes economistas que estão pensando o mundo de hoje. Tudo está baseado lá atrás. 1800 e pouquinho, Adam Smith, que dizia, eu acho aí importante, nisso ele acertou na mosca. Ele falou o seguinte: economia tem tudo a ver com psicologia. Isso. É verdade. Quando você pega o PIB brasileiro, o investimento, você vai ver que, a política, o governo investe 1,5%. A política é psicologia. Exato. Tá muito Pois é, junto. mas está vendo por quê? Se você As pensa emoções mudam tudo. se você pensa que vai dar certo, você enfia a mão no bolso ou tira a mão do bolso. Porque o que decide está aqui, ó, é a argibeira antiga que a gente brincava. Mas é verdade, por quê? Os cobre. E cada um de nós, você que está acompanhando, aí, os milhares que estão acompanhando, é que são os agentes econômicos. Exatamente. E ficam os palpiteiros. E estamos vivendo um momento onde cada vez mais você tem menos informação, tem mais opinião. Você já viu os especialistas? Vai cair, vai subir, vai descer. O PIB brasileiro ia ficar em quanto? 0,9, 0,8. De repente, quando pegaram agronegócio, 7,7% crescimento. Verdade. Setor de varejo e de serviços, aí falou, gente, não é bem isso não, deu 2,3%. Agora imagina bem quem tomou decisão num cenário De não investir. de não investir. Está Perdeu vendo como tempo. é? Por exemplo, privatização, né, que agora eles chamam de concessões. Isso. O problema é que os empresários brasileiros de ponta, na minha visão, eles se informam na mídia hegemônica. Eu acho que eles precisam mudar as fontes de informação. Exato. É o FMI. Questionar o FMI, Standard Poor's. E a Standard Poor's, por exemplo, ela deu um dia antes do Lehman Brothers quebrar, no dia 15 de setembro Verdade. de 2008, né? Que eu podia investir tudo lá. Quem investiu AAA. Quebrou. virou farelo. Então, tá vendo como é importante Mas e aqui, difícil vamos de pensar você então chegar no na ponto, prática da né? coisa. A gente sempre vai chegar no mesmo problema de custo Brasil. A gente vai chegar no mesmo tempo de a tributação muito alta. Sim. E aí a gente vai cair sempre em choque da economia com a política. Por quê? Todo político sabe o que tem que fazer, mas não tem coragem de fazer. Quando veio a crise na Europa, eu me lembro direitinho de um dos secretários de finanças, de economia de um dos países, fazendo uma entrevista com ele, e ele falando o seguinte: bom, qual que é a solução para isso? Ele falou: a solução existe, mas por que não toma? Ele falou assim: porque ninguém quer matar a sua carreira política. Então, o comentário na época foi esse, ou seja, existem coisas que precisam ser feitas. E esse ano é um ano eleitoral ainda mais complicado. A gente sabe que do jeito que a coisa anda caminhando, ou seja, aquela represar as tarifas, principalmente na área da Petrobras, os combustíveis e principalmente no setor elétrico, já aumentaram agora 13% até 19%. E já estão esperando para ano que vem mais 15% a 25%. Ano que vem tem que ser um ano de ajustes. Há uma leitura aí diferenciada, né? Há duas linhas de pensamento. Uma delas é essa, que realmente é obrigado a ter o setor de tarifas, aumentar e gerar mais impacto. Outra linha de pensamento, que tem trabalhado um pouco a relação o tamanho da nossa reserva econômica hoje o Brasil tem as maiores reservas do mundo, muito maiores que Alemanha, Estados Unidos e vários outros países somados. A nossa é menor só do que a da China. Quer dizer, tem economistas defendendo hoje que a gente diminua essa nossa taxa e que faça o que a gente chamou de primeiro PND, que é esse Projeto Nacional Desenvolvimentista, gerando a possibilidade das empresas terem esse aumento da capacidade produtiva e aí a gente conseguir um novo ciclo de crescimento.